Fala, meus fiel, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Rapaziada, vou falar um negócio com vocês aí sério, muito importante. Preste muita atenção nesse vídeo. Vamos falar sobre saúde e bem-estar, rapaziada. É isso aí. Como vocês notaram aí nos meus stories, né? Comecei a ir pro ginásio umas semanas atrás. Mas por que eu comecei a ir pro ginásio? Porque as 3 semanas atrás eu jantei, né? Comi uma pizza, sei lá que eu comi, mas eu lembro que era besteira. Entretanto, logo que eu comi assim aquele jantar, o coração deu uma acelerada, sabe, rapaziada? Deu uma acelerada assim, eu fiquei com medo. Fui para um outro ambiente da casa ali, fiquei preocupado. Comecei a me olhar no espelho e aquilo ali me deu um alerta, rapaziada. Deu um gatilho assim do corpo falando assim, mano, você tem que parar e cuidar do seu corpo, da sua alimentação, que tá hardcore. E tá, rapaziada. Então fui na academia, no outro dia eu já fui na academia, já fiz inscrição, paguei, né? E passei pela avaliação da nutricionista, passei pela avaliação do personal trainer. E ver aquela notícia maravilhosa que todo mundo gosta, né? Que todo mundo ama. Olha, nossa, você tá acima do peso, né? 91 quilos, obesidade grau 1 e pré-diabético, rapaziada. Quando ela falou pré-diabético ali, eu falei, putz, lascou, ferrou, né? Pré-diabético. Mas graças a Deus são coisas que, com uma alimentação saudável, exercício físico, dá pra reverter, né, rapaziada? Mas eu fiquei bastante preocupado, então aquilo eu falei, cara, agora é tudo ou nada. Ou eu vivo ou eu sobrevivo, não tem hipótese, né? Então na mesma hora após a consulta eu fui no supermercado, comprei as coisas, né, necessárias que tinha que comprar, comecei a me alimentar direito, comecei a beber água, cortei refrigerante. Eu tive que ser assim radical naquele momento, porque não tem escolha, né, rapaziada? Então, e graças a Deus também minha esposa me incentivou no início, até porque o objetivo dela não era ir para academia, era ir para CrossFit, né, que é um treino que ela gosta mais. Mas naquele momento ali eu falei, cara, eu vou pro tudo ou nada, e eu fui pro tudo ou nada, né? Na primeira semana eu ainda não tinha a dieta da nutricionista, então eu segui mais ou menos uma orientação ali, mas cortei tudo. Depois, quando eu passei pela nutricionista, aí veio ali a dieta, né? Para seguir. O primeiro mês ela montou uma dieta básica, só para o corpo se habituar, né? Limpar um pouco esse tanto de porcaria que tem aqui no organismo desse lindo jovem. E começou a funcionar. E eu comecei a ir para academia, comecei a me alimentar bem, fazer as coisas como deve ser, e começou a dar resultado. Então eu comecei a sentir diferença já no meu dia a dia, porque primeiro que eu, cara, vivia com sono, vivia cansado, então isso também tudo influenciado pela alimentação. Então mudei a alimentação, comecei a me exercitar melhor. Tô conseguindo acordar mais cedo para trabalhar, graças a Deus, que também é um dos fatores que eu sempre tive muita dificuldade de acordar cedo, né? E eu postei alguns stories assim no Instagram e eu fiquei muito feliz porque muita gente começou a curtir os stories, começou a mandar mensagem, sabe? Querendo ou não, rapaziada, para quem tá buscando assim o fato de uma vida saudável, isso dá um gás, mano, dá um ânimo, porque como é que eu posso falar? Porque pra te colocarem pra baixo, cara, tem muitas pessoas pra te deixar pra baixo, pra te puxar pra baixo, te desanimar, tem muitas pessoas, né? E às vezes a gente dá mais ouvido pra quem quer o nosso mal, pra quem fala coisas contrárias pra nós, do que
daquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Então, um recado para vocês é esse: cerque de pessoas que querem o seu bem, que te incentivam, né? A se tornar uma pessoa melhor. E eu nem tô falando só agora de saúde, de academia, porque isso é para tudo, né, rapaziada? E eu fiquei muito feliz, eu fiquei tão... Porque eu tava assim, eu entrei na academia, eu não... Era como se eu estivesse num quarto escuro. O que que eu vou fazer? Por onde eu começo? O que que eu faço? E eu fui pra esteira. E eu fiquei, cara, eu não vou pagar academia só pra fazer esteira. Eu quero, né, quero fazer mais. Então eu comecei a buscar ali, observar, e depois conhecendo pessoas, falando com pessoas e ver, assim, pessoas que tinham 140 quilos, cara. E eu olhando assim pra aquela pessoa, falava, mano, é impossível essa pessoa ser... Já foi obesa, né? Já foi acima do peso. E estão lá cuidando da saúde, correndo atrás, sabe? Ajudando. Irmão, precisa de alguma coisa, sabe? Então eu comecei a me blindar desse tipo de pessoas, né? E também blindar pessoas, incentivar pessoas, porque isso é importante. A nossa saúde eu comparo como se fosse uma construção em que nós próprios somos o construtor, né? Para você construir uma casa, qualquer um prédio, algo do tipo, você começa pela base, né? E a nossa base é aqui, rapaziada. A nossa base é a nossa cabeça, porque se você não cuidar da cabeça, você não vai cuidar de mais nada, porque tudo começa aqui, né? Acho que ainda antes da cabeça é a atitude, né? Dar o primeiro passo de mudar. E depois vem aqui o foco. Não, eu tenho que manter o foco, eu tenho que me alimentar, fazer isso diariamente, rapaziada. E é uma construção diariamente, não é uma coisa que vai mudar do dia pra noite. Eu vou amanhecer forte, definido, magro, saúde em dia. Não é uma fórmula mágica que vai cair da noite pro dia, não, rapaziada. É 1% melhor todo dia, né? Cerque-se de pessoas que querem seu bem, se alimente bem, faça um exercício que você gosta, seja crossfit, academia, piscina, corrida. Tem tantos esportes para fazer para você se cuidar, né? Porque se tem uma coisa que a gente é bom é em desculpa, né? E como diz o nosso pastor da igreja, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então eu comecei a me cuidar, porque quando ali deu 91 quilos, eu não imaginava que eu tava tão pesado. Nunca foi um peso que eu cheguei tão alto. Pré-diabético, aquilo ali me preocupou bastante também, porque na minha família tem histórico de diabético, rapaziada, e não é legal, né? Não é legal. E eu comecei a pensar na minha filha, cara, porque a minha filha, ela se alimenta bem, pratica os esportes dela, e ela sempre falava, pai, você tem que beber água, pai, você tem que comer fruta, pai, você tem que comer salada. E eu deixava pra lá, mas quando eu vi tudo aquilo, eu pensei nela, né? Pensei bastante na minha filha, pensei na minha esposa, que tava sempre me incentivando, falando, amor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E às vezes a gente ignora, né, rapaziada? Às vezes a gente ignora, entra num bloqueio ali, mas tudo na vida dá pra mudar. Mas a mudança não pode ser, é amanhã. Não, a mudança é hoje, a mudança é agora, né? Você é importante. As pessoas que estão ao seu lado são importantes, né? Se você não quer fazer por você, faça por quem está do seu lado, te dando apoio. Tem muita gente que ama você, que gosta de você. E aquilo começou a me dar incentivo, né? E surgiu uma oportunidade também de ir pro CrossFit. Acabamos pegando uma promoção que tinha, uma promoção muito boa. E eu, né, falei, não, eu vou ficar no meu ginásio. Amor, se tu quer ir, vai. Mas quando eu cheguei lá naquele ambiente, comecei a olhar tudo ao redor. E eu falei, cara, ela me incentivou. E eu fui e eu tô melhorando. Então eu vou retribuir esse carinho incentivando ela. Falei, não, amor, pode fazer minha inscrição que eu vou fazer também. E estamos indo, rapaziada. Então um ajuda o outro. Não é fácil acordar cedo. É chato acordar cedo porque é sempre bom estar mais um pouquinho na cama. Mas um ajuda o outro, né?
E é isso aí, rapaziada. Meu recado pra vocês é: cuide do seu corpo, cuide de sua mente. Lembre-se que sempre tem pessoas que te amam, cerque de pessoas que querem o seu bem. E vamos focar, rapaziada. Esse aqui é o primeiro passo, né? O primeiro passo já foi dado. O segundo também, que é a alimentação e a caminhada. E foco no objetivo. Não tem mais como voltar atrás. Estamos seguindo em frente. E vai estar tudo certo, rapaziada. E eu, obrigado, mais uma vez, obrigado a todo mundo que manda mensagem no direct, que responde os stories. Que, rapaziada, vocês não sabem o quanto que isso é importante, né? E eu deixo aqui meu obrigado pelas... Não é um número grande de pessoas que comentam e curtem, mas o pouco que curte e comentam, obrigado de coração. E agradecer também a minha esposa, que tá sempre do meu lado, né? Se não fosse ela, nesses últimos anos, tanta coisa teria acontecido de outra forma, mas graças a Deus ela sempre esteve do meu lado. Obrigado, amor, te amo. Tamo junto. E segue aí, rapaziada. Acompanha os próximos vídeos aí também. O próximo vídeo vai ser sobre a nossa dieta, de quanto a gente gasta na semana. E fazer dieta não é difícil, é fácil, basta ter foco. Fazer dieta não é caro. Caro são as pizzas e hambúrguer que a gente come, depois é o preço que a gente paga. Isso que é caro, rapaziada. Então, fica aí os próximos vídeos, tá bem? Beijo, muito obrigado, até vocês, até a próxima. Tchau.